Fala pessoal, beleza? Vamos hoje pegar um aprofundamento de colisões e choques, que é justamente um assunto que tem questões muito interessantes para a gente aprofundar aqui nessa parte de específicas. Vamos ler agora aqui a primeira questão, que já começa aqui realmente fumegando em dificuldade, que ele fala assim: duas bolas de aço idênticas estão interligadas por uma haste rígida de massa desprezível, como mostrado na figura, e são abandonadas no repouso na posição horizontal de uma altura de 200 milímetros acima das placas de base pesadas de latão e aço. Se o coeficiente de restituição aço-latão é 1 igual a 0,3 e o coeficiente de restituição aço-aço vale E2 igual a 0,9, determine a velocidade angular da haste logo após o impacto. Admita que as colisões das bolas com as bases sejam simultâneas. Então, só antes daqui, né, do enunciado sair da tela, anota aí os coeficientes de restituição, né? O restante vai estar no nosso desenho, tá? Então, vem comigo, gente. Essa questão aqui é muito legal e já andou caindo recentemente, parecida com ela na prova do ITA. Então, é sempre bom fazer questões de prova e também fazer variações delas para treinar e estar sempre preparado para tudo. Isso aqui é tipo um halter, né, de academia, você que malha como eu, tá? Mas tem que cuidar também do físico, quem vai fazer prova física, né, galera? Então o halter caiu, pum! Só que, na verdade, o halter é feito todo de aço, que ele falou na questão, mas o mais importante, as superfícies com as quais ele vai se chocar não são feitas do mesmo material. E o coeficiente de restituição, isso não é abordado em questões mais simples, mas aqui fica bem claro para você. Ele depende de com o que aquilo está se chocando, e não única e especificamente da superfície sozinha. Então o choque aqui do aço com o latão vai ter um coeficiente de restituição que é 0,3, e o choque do aço, que é o halter, né, com uma superfície também de aço, vai ter um coeficiente de restituição maior de 0,9. Para quem não lembra, esse é aqui o coeficiente de restituição. Você não está assistindo às aulas de embasamento, né? O que não pode acontecer é você, no meio de uma questão dessa, e falar o que é coeficiente de restituição, porque ó, isso aqui já supõe-se que são águas passadas. Mas eu vou colocar aqui para você. É a velocidade relativa de afastamento pós-choque. E aqui é a mesma coisa, só que antes do choque, né? É a velocidade relativa de aproximação antes do choque. Então, o que vai acontecer, galera? Você vai ter aqui o seguinte, tá? Você vai ter, no caso aqui, que ao fazer isso, né, a gente já vai encontrar as velocidades que cada bolinha aqui do halter vai ter na saída. Ela vai quicar, pum! Mas tu vai ver que pelo fato de ela chegar com a mesma velocidade, né, afinal a questão fala, deixa bem claro que as duas bolotas vão bater na superfície ao mesmo tempo, na saída, como o E é diferente, a gente vai fazer um cálculo aqui, mas já tá na cara, se o E é diferente e a velocidade de contato antes do choque é a mesma de um lado do outro, a velocidade com a qual cada bolota sai não vai ser igual uma outra. Isso significa que a parada vai acabar girando em torno de si mesmo, ó, e o negócio vai voltar e vai acabar entrando em movimento de rotação, além de ir subindo. A parada vai quicar, tom e volta assim, ó. Jum, 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 tá? Vai girando em torno de si mesma. E isso é uma questão bem maneira. Então, como é que eu vou fazer aqui? Calma, vamos chegar lá. Primeiro, vamos achar a velocidade com a qual o halter bateu, né, em cada superfície antes do choque. Então, velocidade de cada extremidade imediatamente antes do choque. Então, o que você vai ter aqui, meu amigo, é o seguinte. Tá? A gente pode fazer uma conservação de energia, né? Ele vai cair de uma altura que é 0,2 metros. E aí a gente consegue obter por aí qual que vai ser a velocidade antes. Faz aqui, vai ficar o quê, né? Você vai ter que mgh é igual a 1 meio
de mv ao quadrado. Esse m vai cortar, galera. E aí você vai ter o quê? Jogo 2 para lá, né? V ao quadrado igual ao 2gh. Fica V igual a raiz de 2gh. Eu tenho G, tenho H, tudo perfeito. Você vai ter que o V será igual a raiz de 2 vezes 10, com 0,2 vai ficar aqui 2 e 2, 4, dão 2 metros por segundo. Então a velocidade que vai ser usada, tá, na parte de baixo, no denominador de cada um deles vai ser essa. Tudo bem? Então você vai ter o que ali? O E1 é justamente você pegar a velocidade, né? Depois o alter, né? Após o choque, ele vai sair o quê? Com a velocidade. Vou botar aqui. Vai sair com a velocidade V1 de um lado e vai sair com a velocidade V2 do outro. Como é que calculo isso? Cada E é a velocidade após o choque, né? Ué, se aqui o chão, né? Aqui o obstáculo com o qual ele bateu está parado, a velocidade de afastamento é a própria velocidade da bolinha do halter depois que ela bateu, quicou e voltou. Então, para cada situação, o E1 vai ser V1 sobre V e o E2 vai ser V2 sobre V, que a de aproximação é igual, elas chegam juntas com a mesma velocidade, depois que cada lado vai sair girando de forma diferente. Então, cada V1 e V2 vai ser o que, pessoal? O V1 ali vai ser o E1 vezes V, ou seja, vai ser 0,3 vezes 2, 0,6 metros por segundo, tá? E o V2 ele vai ser igual ali a 0,9 vezes 2, o que vai me dar, então, 1,8 metros por segundo. Com isso, meu amigo, o que vai acontecer? Você vai ter, então, ali, ó, que realmente cada lado vai com uma velocidade diferente, mas o que acontece? Como é que eu consigo estabelecer na minha cabeça, como é que eu consigo estudar o que vai estar acontecendo? Você tem que imaginar que esse movimento que está acontecendo agora é uma soma de duas coisas. Uma rotação em torno ali do centro da figura, né? E também do centro de massa, né? Que a princípio a massa de cada lado é a mesma. E também a translação, que é a velocidade com a qual o objeto é empurrado para cima se ele não girasse em torno de si mesmo, tá? Eu tenho as duas coisas acontecendo. O movimento que acontece ali, galera, ele é uma junção das duas coisas. É uma translação, cuja velocidade aqui eu vou chamar, sei lá, de U. Ou seja, como é que seriam as velocidades se ele não estivesse girando em torno de si mesmo? Seria igual de um lado do outro. É justamente o fato de ela não ser, no caso, igual que faz com que tenha um lado que está mais rápido que o outro, ocasionando o quê? Um desnível que ocasiona uma rotação em torno do seu próprio centro, tá? E aí, só o movimento de rotação é que é o contrário. Se ela só estivesse rodopiando em torno de si mesma, mas sem subir ou descer. Aí você teria o quê? Uma velocidade angular, né? Que a gente sabe que ela, no caso aqui, ó, como a mais rápida é a V2, né? Então a parada está girando no sentido aqui anti-horário. Tem aqui para baixo e outra aqui para cima. Só que, tipo, como é que eu vou misturar a velocidade angular num caso com a linear no outro? Embora eu saiba que aqui eu estou rodando, eu vou pegar a velocidade linear associada àquela angular. Que é o quê? É ômega vezes R, tá? Então aqui eu tenho ômega R. Esse ômega R é a velocidade linear associada a essa rotação, tanto de um lado quanto de outro. O raio aqui é justamente a distância de cada halter ao seu centro. Isso é fácil de ver, porque no caso aqui o diâmetro, eu diria que é o comprimento aqui do halter todo, então o raio vai acabar sendo a metade dessa distância, né, pessoal? Tá?
Foi até aqui? Vou continuar então, tá? Porque agora o que eu vou fazer? Eu vou agora juntar as duas coisas. A junção em cada lado do U e do WR à direita e à esquerda dá o V2 e o V1 respectivamente. O V2 então vai ser o U mais um WR, enquanto o V1 vai ser o 1 menos um WR. Até tá casando que o V1 realmente é menor. Então aqui eu vou apagar aqui, tá pessoal? Dá o seu print aí, printa o que você fez e vamos lá. Aí, ó, vou apagar essa parte aqui para deixar o desenho ajudando a gente. O que eu vou montar agora é um sistema. Como que o sistema fica? Você vai ter ali, ó, que o V1 vai ser U menos WR, né? Isso era 0,6, enquanto o V2 ele é U mais WR, o que dá ali 1,8. Somando as duas equações, a gente vai ter o que, pessoal? Corta aqui o WR de um lado do outro, fica 2U, que é igual a 2,4, ou U, que é igual a 1,2 metros por segundo, tá? Bom, o que me interessa mesmo é o HR, né, que ele pediu, na verdade, a velocidade angular. Então, estamos quase fechando. Você vai ter, então, o que ali, ó? O raio, no caso, é a metade do comprimento do halter. E o ômega-r eu descubro voltando com esse U numa das duas equações do sistema. Sei lá, pode ser a primeira, a segunda, né? Whatever. Então fica ali que 1,2 mais WR é igual a 1,8. Então WR vai dar 0,6, não, 1,8 menos 1,2. O R, né? Ele é igual, então, ali a metade, né? Ele é de 300 milímetros. Ou seja, ele vai ser ali de 0,3 metros, né? Com a vírgula 3 casas à esquerda, né? E pronto, você vai ter aqui o W aqui, com o qual ele vai estar girando, será de 2 radianos por segundo, tá bom? Vê se tá tudo bem aí, pessoal. Vê se tá tranquilo. Printa. Printou. Beleza. Então, tchau, tchau. Já já eu tô voltando. Valeu. Vamos lá, gente. Próxima questão aqui. Joga na tela. Vamos ler então juntos. Tá, assim, queridos. Uma bola de borracha de 1 kg foi lançada a partir do Sol com velocidade inicial de 50 metros por segundo, numa direção que forma um ângulo alfa igual a 37 graus com horizontal. A trajetória parabólica do projeto está contida num plano perpendicular a um enorme paredão de aço, fixo ao solo a uma distância d igual a 200 metros do ponto de lançamento. Sabendo que a bola colide elasticamente com um paredão rígido, determinar a que distância do paredão a bola se chocará com o solo pela primeira vez, né? Então, volta aqui para a tela para mim, gente. Beleza. A questão aqui é muito importante, tá? Eu colocaria no seu material, para quem é nosso assinante já, é um asterisco ou qualquer coisa que chame atenção, porque eu vou aqui dar uma propriedade que você vai usar muitas vezes em algumas questões que são assim, que sem isso seriam bem complicadas de você fazer. Que é o seguinte, aqui, né, se não fosse obstáculo, você teria uma questão de um lançamento oblíquo bem normalzona, tá? Você faria lá o alcance, faria lá a altura máxima atingida, ou seja, o padrão. O que não torna padrão é justamente esse obstáculo aqui no meio do caminho. E aí o tipo de colisão que você tem com esse obstáculo vai influenciar em muito no que eu vou te falar agora. A colisão sendo elástica, e repara, na questão ali fala isso, que é a colisão elástica, numa colisão elástica aqui, o que isso vai bater e voltar vai ser exatamente, caso eu não tivesse um obstáculo, vai ser exatamente desse xizinho aqui. Tipo, ele vai se refletir, bater e voltar num caminho que é meio que uma reflexão simétrica em relação ao outro lado, como se tivesse um espelho plano aqui e a partir daqui eu começasse a acompanhar a trajetória dos dois. O tipo objeto-imagem. Isso daqui em amarelo é a exata reflexão para a esquerda, tá? Do que ainda faltaria você andar para completar o alcance. Sei lá, o alcance era de... valor qualquer na minha cabeça, não calculei ainda. É de, sei lá, de 280 metros. Já tem 200 aqui. Os outros 80
seriam o que ele deixou de percorrer porque ele bateu no obstáculo. Então ele vai bater e vai voltar exatamente de 80 metros. O que tem aqui vai ter ali. Então a ideia a princípio é, repito, eu posso usar isso quando a colisão for elástica. Você tendo uma colisão elástica, pega aqui, calcula o alcance todo. Com isso aqui não existindo, qual seria o alcance da partícula se não tivesse obstáculo? É tanto. E pronto, a questão ficou fácil, tá? Para você observar isso, gente, vamos ver o seguinte, ó. Aqui, você pode pegar e achar o alcance. Para ter o alcance, eu tenho que ter também qual que vai ser o tempo total de movimento. Você pode montar uma função do segundo grau que descreve o movimento dela desde o início, ou pode pensar o que aqui, gente? Do ponto mais alto, né? Do ponto mais alto até lá embaixo, quando não tem obstáculo algum, a gente sabe que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E para calcular o tempo de subida e descida, eu, Alexandre, me baseio na segunda parte. Porque da altura máxima em diante para o resto do caminho, eu tenho uma queda livre. Qual que vai ser, então, no caso, essa altura máxima, né? Você vai ter o seguinte aqui. Aliás, qual que vai ser o tempo de subida, perdão, né? Você vai ter o seguinte, né? O seu V, Y, é um V0Y menos GT. Tá a gravidade para baixo, né? O VY aqui, o V0Y, tá para cima, e os VYs que vem depois estão para cima também. E aí eu tenho um movimento aqui vertical em que eu estou adotando um sentido positivo como sendo para cima, né? Por isso que o G está menos G. Tá? V igual a V0 mais AT. Cara, o V0Y vai ser quem? Isso você já aprendeu na aula básica de lançamento oblíquo, né, galera? Você tem o V0 aqui, em que eu tenho um ângulo alfa de 37. Com, no caso aqui, a horizontal. E aí você vai ter aqui, ó, um V0Y, que é justamente o seno, né, o cateto oposto, perdão, desse V0. Ou seja, você vai fazer que o V0Y é V0 vezes seno. Ou seja, vai dar 50 vezes o seno de alfa, que é 0,6. Tá? Aí, beleza. Então, ó, a gente sabe que no ponto mais alto, o VY é 0. Então, como no ponto mais alto o VY é 0, eu acabo com isso calculando o tempo de subida, que é igual ao tempo de descida, e isso vai me dar o tempo total. Então você vai ter aqui, ó, 0, que é igual a 30, menos 10 vezes t, fica esse tempo de subida 3 segundos, e aí o tempo total será de 2 vezes 3, né? 6 segundos. Ao mesmo tempo em que ele sobe com 3 e desce com 3 segundos, ele faz isso aqui, que é o alcance dele. Que é o movimento uniforme, né? Como é que se calcula o alcance, gente? É o Vx, que é a projeção horizontal aqui dessa velocidade V0, vezes t. Só chamo de Vx e não V0x, já que no eixo horizontal você não tem aceleração, e aí a velocidade ali vai ser constante. Tá? Esse Vx que está ali, ele vai ser igual a quanto então? Ele vai ser o V0 vezes cosseno de θ, tá? Então vai ser 50 vezes 0,8, vai dar 40. E aí o alcance é um ΔS. ΔS igual a VT. A igual a Vx vezes t, whatever, é a mesma coisa. Fica Vx vezes o tempo. Qual tempo? O de 6 segundos. Você vai ter 40 vezes 6, ao mesmo tempo em que ele sobe e desce em 6 segundos, ele ali percorre justamente um alcance de 240 metros. Se você não tivesse esse obstáculo. Mas é o que eu te falei.
Ele iria então, ó, faltam 40 metros para do 240 ele completar o trajeto inteiro. Com o obstáculo ele não completa, que ele bate e volta. Mas bate e volta porque o quê? Sendo a colisão perfeitamente elástica, você pode falar isso. Senão eu não poderia falar. Então ele vai voltar de exatamente 40 metros, tá? E aí, questão é de múltipla escolha, né? Com isso você consegue marcar o que ele queria. Joga na tela aí de novo, gente, por favor. Você vai ver que isso então será aqui, a letra D, né? Ele quer a que distância do paredão a bola se chocará com o solo pela primeira vez. Vai ser, então, volta pra mim, vai ser então a letra D, tá? Pega aí, tira o print, pessoal. Vê se tá aí tudo bem. Beleza? Tranquilo? Então, já já eu tô de volta. Valeu, galera. Pessoal, vamos lá. Próxima questão, essa sim é bem legal. Joga na tela aí. Vamos ler juntos então. Consequência da questão anterior é essa aqui, tá, gente? Uma bola foi lançada com velocidade horizontal V na entrada de um poço de profundidade de 80 metros e secção quadrada de lado L igual a 6 metros no local em que a gravidade vale G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A bola sofrerá N colisões elásticas sucessivas com as paredes até chegar ao fundo do poço. Determine o número N de colisões para V igual a 10 e para que tenhamos N igual a 40, determine o intervalo de valores para V, né? Com certeza alguém está achando que eu vou jogar alguma piadinha escrota com esse fundo do poço. Não por agora, tá? Então volta para mim, pessoal. Legal, olha só. Essa questão aqui, você tem que estar em mente com a questão anterior, que eu dei aquela propriedade da reflexão aqui quando eu tenho uma colisão elástica. O que acontece? Se não tiver essa barreira, na hora que isso aqui cair, por exemplo, claro, se o alcance disso aqui for menor do que 6 metros, ele vai cair direto lá em algum lugar da região ali do poço sem que caia nada. Mas, por exemplo, o alcance, sei lá, fosse de 11, né? Aí, ele precisaria andar, tá meio desproporcional, tudo bem? Mais 5 metros para ter esse alcance de 11 sendo cumprido, que não vai rolar, já que ele tem a barreira ali na frente. O que eu te falei? Sendo uma colisão elástica, ele vai bater aqui e se refletir de tal maneira que os 5 metros que ele andaria para lá, ele vai andar para cá. E aí, como esse tiquinhozinho que falta para ele completar o alcance é menor do que 6, e preste atenção nesse detalhe que ele é muito importante, você vai ver que ele vai cair aqui na região, lá embaixo do poço, após dar um choque, após dar uma colisão ali com a parede, com uma das paredes. Então aqui ele volta exatamente de 5 metros. Por exemplo, se o alcance em vez de 11 fosse, sei lá, 13, pô, 13 é mais do que o dobro disso. Ele iria aqui andar mais 7, mas como vai bater no anteparo, ele vai voltar 7, mas ele não consegue voltar 7, porque só tem 6 metros de espaço aqui. Então, tipo, vou apagar aqui, tá, gente? O que vai acontecer? Se você, por exemplo, tivesse ali um alcance, né? Que fosse, no caso, de 13 metros, 13. Ele iria parar, teoricamente, lá na casa do caramba. Já tem 6 aqui. Anda mais 7 se o anteparo não estivesse ali impedindo isso de acontecer. Só que ele vai se refletir e vai fazer o quê? Ele vai voltar 7, só que também não vai dar para voltar tudo 7. Porque isso aqui só tem 6, então quer dizer que ele vai bater mais uma vez. Então você está percebendo que, assim, qual é a lógica? Ele vai fazer isso, né? Tchum. Tchum. E tchum. Então, nesse primeiro caso aqui, né, ele não teve nenhuma colisão. Nesse caso aqui, teve uma colisão, né? Naquele caso dali,
ele teve uma, duas colisões. Será que existe um padrão para isso? Cara, existe. Enquanto o alcance for menor do que 6, ou igual a 6, ele vai fazer o quê? Né? Se quando é 6, ele vai bater exatamente aqui na bica. Vamos pegar um alcance menor que 6. Ele vai bater direto aqui embaixo, sem colidir com nada. Se o alcance for um valor maior do que 6 cravado, ele bate aqui no cantinho. Mas se for, no caso, maior do que 6 e menor do que 12, né? O que vai acontecer? Se for maior do que 6 e menor do que 12, tipo 11, ele vai bater uma vez só, tá? No caso, eu considero que igual a 12 é bater duas vezes, porque no caso, ele vai bater aqui e depois bater aqui bem no cantinho, mas tipo, tá em contato com o chão, mas tá com a parede, eu conto como duas colisões, tá? Você vai ver que esse caso do limítrofe entre uma situação e outra não vai acontecer, porque ia dar uma polêmicazinha aí. Apesar de que numa discursiva é só você explicar isso pra ele, né? Tá? Agora, se por exemplo o alcance for, sei lá, de 13, como foi aqui, for maior, tiver entre 12 e no caso 18, você vai ver que ele vai quicar duas vezes. Você está percebendo que eu estou pegando uma faixa de valores entre 0 e 6, entre 6 e 12, entre 12 e 18, que é tudo múltiplo de 6? Percebeu isso? Se não percebeu, olha aqui de novo. Quando o alcance está aqui entre 0 e 6, é o que eu não tenho nenhuma colisão. Quando ele está entre 6 e 12, tá? Produção dá para ver aqui ainda, dá, tá? Aí você vai ter aqui que eu tenho duas colisões. Mas se o alcance tiver entre 12 e 18, aí você vai ter duas colisões. Repara que 0 colisões é que é 6 vezes 0, uma colisão é que é 6 vezes 1, duas colisões é que é 6 vezes 2. A parada está sempre entre 6 vezes alguém e 6 vezes esse alguém mais 1. O primeiro intervalo, 6 vezes 0 é 6 vezes 1. Segundo intervalo, 6 vezes 1 e 6 vezes 2. Terceiro intervalo, 6 vezes 2 e 6 vezes 3. Mas o primeiro vezes alguém, vezes 2, vezes 0, vezes 1, é que me dá o número de colisões. Eu estou fazendo isso para a gente já automatizar essa ideia e poder pegar agora aqui e estabelecer um padrão. Primeiro, eu tenho que ter o tempo de queda. Como ele me deu ali a altura de 80, né? Na vertical, isso funciona como uma queda livre. Então, como que na vertical, independentemente, né, de qualquer outra coisa, eu tenho uma queda livre, você vai falar que eu tenho h igual ao meio de gt2, ou gt ao quadrado sobre 2, considerando g igual a 10, né? Fica 80, 10 por 2 dá 5, igual a 5t ao quadrado, e beleza, né, gente? 80 por 5 é 16, e aí o t será de 4 segundos, tá? Esse tempo de 4 segundos, sabemos também que no lançamento horizontal é usado para a gente, no caso ali, ter o alcance. Eu tenho a velocidade inicial que ele falou na letra A. Na letra A é de 10 metros por segundo. Então o alcance seria, isso já é o Vx, né? Que é o lançamento horizontal, não tem componente vertical. Então isso me daria um alcance de Vx vezes t. Daria 10 vezes 4, 40 metros, né? Tá? Repara que esse 40 só é usado na letra A, o 40 da letra B é o número de impactos, não o alcance. Bom, vamos lá. Letra A primeiro. Se eu tiver então um alcance de 40, esse alcance aqui é o alcance hipotético, né? Seria assim se o anteparo não existisse. Como ele existe, eu tenho que ver o quê? Entre quais valores, no intervalo com essa cara, que o 40 se encaixa? Ele está entre 36 e 42, né, minha gente? 40 é um valor entre 6 vezes 6 e 6 vezes 7, ok? 40 aqui é o alcance, né? Como ele está entre 6 vezes 6 e 6 vezes 7... Né? Significa que, ó, novamente lembrando, 6 vezes 2, duas colisões. 6 vezes 0, nenhuma colisão. 6 vezes 6 significa que eu terei 6 colisões se eu sair com a velocidade inicial de 10 metros por segundo,
resultando nesse alcance que se encaixa nessa faixa de valores, beleza? Agora vamos ver a letra B. Letra B é o contrário. Ele quer saber o que acontece, ele quer saber qual é a velocidade inicial, então esquece isso, eu não tenho mais isso, para que você tenha um total de 40 colisões. Gente, se eu não tenho o Vx, ele é uma incógnita aqui, né? E aí meu alcance é da forma Vx vezes t, mas o tempo de queda é o mesmo. Para toda questão, aqui a altura é 80 e o L é 6, então o tempo de queda é 4, daria 4 vezes o V que está faltando. E aí o que vai acontecer, né? Eu sei que aqui você vai ter o quê? Que o alcance sempre está entre 6 vezes n e 6 vezes n mais 1, onde o n é o número de colisões que eu tenho. De acordo com essa informação que a gente já viu aqui e ali. Como o 4V é o que eu quero, o n ele falou que é 40, né? Então você vai ter a parada entre 240 e 246. Pronto, galera. Para que você tenha esse número de colisões igual a 40, joga o 4 para cada lado da desigualdade, né? 240 por 4 é 60. E aqui você vai ter 246 por 4, né? Você vai ter, então, que isso vai dar 61,5. Então, a velocidade para que você tenha o que ele pediu tem que estar entre 60 metros por segundo e 61 metros e meio por segundo, tá? Tá aqui a resposta que ele pediu. Dá o seu print aí, minha gente. Vê se tá tudo bem. Tranquilidade. Beleza? Então já, Xandão tá de volta. Forte beijo, gente. Próxima aqui, galera. Questão número 4. Joga na tela. Vamos lá. Uma esfera de massa 2 kg se move com velocidade V0 de 20 metros por segundo e colide obliquamente com outra esfera de mesma massa 2 kg inicialmente em repouso também. Supondo... Também não, em repouso, né? Sabendo que a colisão foi elástica e oblíqua e que seno de beta igual a 0,6 determine a soma alfa mais beta e a velocidade de cada esfera após a colisão. Vamos lá. Volta aqui para mim. Pessoal, olha só, essa questão aqui é uma questão muito especial, que assim, primeiro que ela envolve o choque oblíquo, que ao meu ver não é um tipo de questão teoricamente difícil, mas se você não tomar cuidado com alguns macetezinhos, na hora de resolver a parte das contas disso daqui, pode se tornar complicado se você não tiver sido orientado quanto a alguns bizus. Então, assim, teoricamente, o que eu tenho que fazer? Como a quantidade de movimento é um vetor, ela tem que, no caso, fazer o quê, né? No caso aqui, se eu for aplicar a conservação da quantidade de movimento, ela tem que se conservar tanto no eixo X quanto no eixo Y, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, a primeira providência é estabelecer aqui um sistema de eixos X e Y, tá? Vou colocar aqui assim o eixo X e colocar desse jeitinho daqui, ó, o eixo Y. Então tá aqui o eixo X, né? Então assim, no eixo Y, tá? Então, conservação da quantidade de movimento. Repara uma primeira coisa aqui, galera. No eixo Y, inicialmente, eu não tenho velocidade, eu não tenho nada. Se no eixo Y eu inicialmente não tenho nada, a quantidade de movimento é zero, tá? Não tem ninguém se movimentando nesse eixo. Isso já está parado mesmo e esse cara é só horizontal. Então o que antes em Y, amigo, é zero. Agora, o que vai ser o que depois? O que depois, ó, você vai ter que usar as projeções dessa velocidade no eixo vertical. Então, se eu tenho um VA aqui, existe um VAY, e se eu tenho um VB, existe um VBY, tá? Então, você vai ter aqui VAY e vai ter aqui VBY, que seriam o que, né? Correspondentes
aos catetos que estão opostos aqui ao beta e ao alfa. Então você vai ter que pegar e fazer o que aqui, tá, gente? Só ajeitar aqui, que meu toque não permite, está torto. Meu toque não deixa ficar torto, tá? Então aqui você vai ter o quê? O que antes é zero e o que depois ele vai ser ali massa, né? Que não é só velocidade sozinha. Vezes VAY. E aí eu vou adotar o positivo para cima, como está aqui. O outro vai ser negativo menos M. Lembrando que as massas ali são iguais. VBY. Então no final isso aqui é igual a zero, né? Não tem conservação. Então zero igual a isso fica zero. Igual a MVAY menos MVBY. Ou seja, jogando isso para a esquerda, a gente vai cortar as massas, né? E fica VBY igual a VAY. VBY é o quê? Né? É o VB seno de θ, seno de beta, né? E o VAY é o VA, seno de alfa. Cara, a gente vai ver daqui a pouco uma outra maneira de encontrar isso daqui que tu vai ver só. Você vai perceber que se eu fizer agora as contas, juntando isso à conservação do eixo X, vamos escrever tudo e depois eu te oriento de um jeito malemolente de ir mais rápido. Quem é o que antes no eixo X? Ele é o quê? Um MV0. Quem é o que depois no eixo X? O que depois no eixo X ali, ó, ele vai ser o M aí. Agora eu vou pegar as projeções horizontais, né? Tá aqui o VAX. Tá aqui o VBX, né? Então você vai ter MVAX mais MVBX. Eu teria que igualar, né? Ficando MV0 igual a MVAX mais MVBX, né? Corta as massas, ficaria ainda com isso. E se você não tomar cuidado, meu amigo, você vai perceber que daqui a pouco essas contas vão começar a piorar. Que teoricamente eu vou fazer a conservação em Y, em X e ainda colocar o que? A conservação de energia cinética, o choque elástico que ele falou. E aí o coeficiente de restrição é 1 e também eu sei que toda energia cinética aqui se conserva, tá bom? Então eu vou apagar só aqui para não perder o desenho aqui, tá, gente? Então olha só, o que acontece, tá? Printa até aqui. Vamos continuar então aqui. E o seno de beta, que é 0,6, né, que ele me deu, você vai ver que eu vou matar tudo numa etapa só. Quando eu faço conservação de energia, qual é a energia cinética antes, né, que eu tenho? É apenas M V0 ao quadrado sobre 2. E a energia cinética depois, ela vai ser aqui. Como os M são iguais, vai dar M VA ao quadrado sobre 2 mais M VB ao quadrado sobre 2. Pelo fato das massas serem iguais, uma relação muito importante vai pintar agora aqui. Tem isso que eu quero que você anote agora. Você vai ter então o quê? Que MV0 ao quadrado sobre 2 vai ser igual a MVA ao quadrado sobre 2 mais MVB ao quadrado sobre 2. As massas M você vai cortar aqui o 2 também. E aí você vai ter que o V0 ao quadrado, ele é igual ao VA ao quadrado mais o VB ao quadrado. Esse resultado é importante? É pra caramba. Por que esse resultado é importante pra caramba? Porque você vai perceber no caso aqui, ó, que isso é como se fosse o quê, gente? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ô, neném, como é que é? Epa, momento fumódromo. O que esse homem tá falando aí, viajou? É porque é o seguinte, ele não quer um ângulo alfa mais beta? Se você reparar bem aqui, para você poder escrever isso daqui, os vetores V0, VA e VB estão organizados segundo um triângulo. Ó. Repara, você tem ali o VA, tem o V0 na horizontal, né?
tem o VA formando um ângulo alfa com eixo X, tem um VB que, ó, aqui com horizontal, né? Ele forma beta, mas esse beta ele pode ser alternado para cá, paralelas cortadas por uma transversal, né? Essa linha são aqui paralelas cortadas com transversal. Inclusive, repara que se eu falar aqui a lei dos senos, ó, ficaria o quê? VB sobre seno alfa igual a VA sobre seno beta. Pô, cara, se você reparar aqui, se eu trocar de lado as coisas, fica geralmente isso mesmo. VB sobre seno de alfa igual a VA sobre seno de beta. Tá tudo batendo, tá? Tá tudo se linkando. Porém, eu percebi isso aqui já a mão na roda. Porque não somente eles fecham um triângulo, né? Repara aqui também, como eles estão obedecendo essa lei, que esse ângulo aqui em cima é de 90. Porque justamente o V0 é que tem que fazer o papel da hipotenusa. Ô, seu menino, não é que é mesmo? É. E aí você tem que, se lá em cima 90, a soma dos outros dois que sobram também tem que o quê? Dar 90 graus, tá? Então alfa mais beta será igual a 90. E aí isso evita de você fazer uma contarada infindável agora aqui. A letra A eu já resolvi. 90 graus então. A outra pergunta é quanto ao valor do VA e do VB, né? Que teoricamente não tem nenhum, mas dá para agora você achar aqui. O que vai acontecer então? Repara que no caso aqui, galera, essa relação aqui entre VA e VB, eu também poderia achar da lei dos senos que apareceu, né? Então fica aqui, ó, VB sobre seno alfa igual a VA sobre seno de beta. Seno de beta é 0,6, né? Então ficaria... Ah, e tem outra coisa legal também. Como alfa mais beta é 90, eles são complementares. E ângulos complementares, o seno de um é o quê? O cosseno do outro. Então eu tenho que o seno de beta ele é 0,6. Consequentemente, pela relação fundamental, dá para achar que ele é 0,8. Não? Você que é um aluno de militar, tu já deve estar careca de perceber que isso aqui, para dar 0,6 e 0,8, vem do triângulo 3, 4, 5. Então é fácil você achar isso daí numa boa e também tem relação fundamental, né? Tem o seno, para achar o cosseno vai de relação fundamental. Essa parte eu sei que você consegue do 0,6 chegar ao 0,8. Mas aí, como eles são, no caso, complementares, o seno do alfa é igual ao cosseno do beta e vice-versa. Então eu preciso do seno de alfa, tá aqui. Ele vai ser igual ao cosseno de beta, que é 0,8. Então você vai ter o quê? Ó? Fica aqui VB sobre seno alfa, que é 0,8, é igual a VA sobre o seno beta, que é 0,6. Se eu passo do para lá, ó, porque aqui já corta por 0,2, já dá 4. E aqui 3, beleza? Fica VB sobre 4 igual a VA sobre 3. E aí, se eu isolo o VB, ele vai dar 4/3 de VA, tá? Aí, beleza, né? Um ficando em função do outro. O V0 a questão me deu no início, é só substituir ali dentro. Você vai ter que, aqui, ó, venha, 20 ao quadrado é igual a VA ao quadrado, com 4/3 de VA, tudo isso ao quadrado, né? Vou apagar finalmente ali, fica 16 nonos, 400 igual a VA ao quadrado mais 16 nonos de VA ao quadrado e pronto. Tira aqui o denominador comum entre eles, né? Fica 9 com 16, 25. Então 400 vai dar 25 nonos de VA ao quadrado. Se eu passar para o outro lado, fica 9 vezes 400 sobre 25. E aí você vai tirar a raiz, né? Por isso eu já não multipliquei para não fazer a conta chata que todo mundo ali é quadrado perfeito. Quando eu tirar a raiz, você tira a raiz do 9, do 400 e do 25, tá? Então o VA ele vai dar 3 vezes 20 sobre 5. Fica 60 por 5, 12. Então o VA ele vai dar 12 metros por segundo. Consequentemente, o VB é 4/3 disso. Ele será, então, 4/3 de VA
4/3 de 12. 16 metros por segundo. E aí, encontramos as duas velocidades que ele queria na letra B e a relação do alfa mais beta que ele pediu na letra A, tá? Então, esse tipo de malemolência você tem que ter para não pegar uma questão que, tudo bem, dá para fazer, mas será que na hora H você teria a malemolência de fazer do jeito mais adequado, galera? Esse aqui é sempre o problema e eis a questão, tá? Então fica aí, você que na nossa aula ouviu vários cupons de desconto passando ao longo aqui da nossa aula e fiquem com Deus, contem comigo, estamos sempre aqui com algumas aulas abertas, outras também motivacionais. Eu e toda a equipe do Fábrica D estamos sempre junto contigo na sua aprovação. Forte beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu. A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D.